Manassés e Efraim. E o pai diz assim: a partir de agora, José, esses 2 filhos agora são meus. Eram netos biológicos, mas eles são meus, vão ser conhecidos pelo meu nome. Agora os que nascerem depois serão teus filhos, esses são meus. Por isso que tem a tribo de Manassés e Efraim, a tribo dos filhos de Israel, mais 2 são netos. José perdeu a vida no Egito para que a família fosse salva. Redenção. Nós podemos falar da mulher adúltera. Você conhece a história. Pega em flagrante adultério. Os religiosos, os fariseus, os escribas questionavam Jesus. A lei diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. O que tu dizes? Jesus ficou escrevendo na areia, não respondia nada. Eles insistiam: o que tu dizes, mestre? Então Jesus se levanta e você conhece o que ele disse: aquele que não tem, atire a primeira pedra. Redenção é Jesus dizendo assim: se é para tirar pedra, atire em mim, porque os pecados dessa mulher não são mais delas, são meus. A partir de agora, redenção é quando alguém paga um preço para outra pessoa ser salva. Redenção é quando alguém paga um preço para outra pessoa ser livre. E quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, nós falamos do Espírito Santo de Deus para pessoas que conheceram a redenção em Jesus Cristo, para pessoas que podem dizer: eu fui redimido, e eu sei o preço que foi pago pela minha redenção. É impossível você ser cheio do Espírito Santo e não ser uma pessoa que adora a Deus, impulsionada por causa da redenção. Mas não somente isso, não é só a redenção, é o dia da redenção. Presta atenção, esse é o dia mais comprido que existe. Não é um dia de 24 horas. O dia da redenção começou quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e nós estamos numa jornada chamada dia da redenção. Jesus disse, João 14:6, eu sou o caminho, e nós podemos falar dessas 3 palavras, também falando das 3 entradas que havia no templo em Jerusalém. A primeira entrada é a entrada para o pátio, caminho, porque quando você entrava no pátio, a primeira coisa que você se deparava era o altar do sacrifício. É o teu primeiro encontro quando você entra no caminho, o altar do sacrifício. É ali onde o cordeiro é imolado, é ali onde toda a dor do cordeiro é colocada. Mas há uma segunda porta, a porta para entrar no santo lugar, que na verdade não tinha porta de abrir, era uma cortina, era um véu. E para dentro do santo lugar, a verdade, nós podemos falar que essa entrada, ali quando você entrava, você se deparava com uma mesa em que tinha pão e um candelabro que alumiava aquele ambiente. A verdade é quando na sua jornada você começa a se alimentar da palavra, e a palavra iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Uma luz que não vem da sua mente, mas uma luz que vem da ação do Espírito Santo de revelar a palavra de Deus para você. A verdade, 2 portas, mas há uma terceira entrada, uma entrada que nós precisamos falar muito. Agora não esqueça, essa é a entrada mais importante da nossa vida. O lugar que nos falta falar é o Santo dos Santos. Ali nem todos entravam, somente o sumo sacerdote entrava. E essa terceira entrada nós podemos chamar então de vida, porque é um lugar onde Moisés falava face a face com Deus, aonde o sumo sacerdote entrava. E você sabe que nas vestes litúrgicas do sumo sacerdote, pela lei, você encontra isso no Antigo Testamento, havia sinetes. Enquanto o sumo sacerdote estava no Santo dos Santos, ali dentro
havia barulho. As pessoas escutavam um movimento do sumo sacerdote dentro do Santo dos Santos. Isso não está na Bíblia, mas a tradição conta que o sumo sacerdote, ele entrava numa porta amarrada, porque se alguém entrasse no Santo dos Santos com algum pecado e morresse lá dentro, fulminado na presença de Deus, essa pessoa tinha que ser puxada, porque ninguém mais poderia entrar. E você sabe que no dia que Cristo entregou o seu Espírito na cruz, esse véu foi rasgado, e a vida que só tinha lá dentro, agora nós temos aqui fora. Nós não entramos mais no Santo dos Santos para estar face a face com Deus, mas pelo Espírito Santo nós podemos também ser amigos de Deus e ter um relacionamento com Ele no santo lugar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 entradas que nós precisamos fazer durante a nossa jornada. E esse dia chamado redenção há de acabar somente quando nós estivermos na presença de Jesus eternamente, quando nos encontrarmos com Ele. E não há pessoa cheia do Espírito Santo que não aguarde ansiosamente o dia de estar com Jesus face a face. Tudo começa quando você entra no caminho, mas sim, esse dia vai ter a sua meia-noite, que é o dia que Jesus vai voltar. Então termina o dia da redenção, termina essa obra. Por isso, quem tem o Espírito Santo sabe, a obra de Deus está pela metade. Não há lugar para pessoas orgulhosas, não há lugar para pessoas cheias do Espírito Santo e boçais, não há lugar para isso. Nós estamos ainda com muita obra para Deus fazer na nossa vida. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, você deveria andar com uma plaquinha pendurada, escrito assim: estamos em obras. Diga para alguém que está do seu lado: estamos em obras. Porque são cheios do Espírito Santo, eles sabem, estamos em obra. É no Santo dos Santos que o rosto brilha, é no Santo dos Santos que nós perdemos a noção do tempo, e esta é a alegria. O dia da redenção estará completo, o dia que Jesus vai pisar na cabeça da serpente, e nós receberemos a vitória sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o diabo. Esses 3 inimigos, que são os inimigos de todas as pessoas que andam cheias do Espírito Santo. No dia final, quando tudo se completar, nós receberemos a vitória sobre os 3 inimigos que nós temos que lutar todos os dias. Redenção, dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo, porque nós fomos selados para o dia da redenção. E o selo, irmãos, o selo é tão difícil de nós entendermos o que é um selo, porque nós vemos no tempo do correio, hoje já não existe mais o selo, porque no digital é tudo criptografado. Mas vocês já ouviram falar de filatelia? Filatelista é o colecionador de selos de carta. Porque quando você tinha que mandar uma carta muito longe, tinha selos caríssimos, de valores altíssimos, que era colocado na carta. Então, essa ideia de selo no correio, ela atrapalha a gente, porque selo não vai no papel. Quando o apóstolo Paulo falou de selo vai no barro. Eu sei que na Idade Média você viu aqueles filmes da Idade Média, onde o rei selava numa cera. Mas escuta, o selo ia sobre o barro, ou um anel, ou um sinete. O sinete, sempre algo pesado, de metal de bronze para cima, de valor maior, que apenas os reis, os que tinham autoridade, usavam para selar. Você conhece a história de Daniel na cova dos leões? Eu quero mostrar para você uma coisa que poucas pessoas viram na Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós temos que nos despir dos nossos preconceitos para poder enxergar
Bíblia está mostrando? Vocês conhecem a história de Daniel na cova dos leões? Foi jogado dentro da cova e o rei mandou fechar com uma pedra. Lembram disso? Deixa eu mostrar algo para vocês. Está escrito assim em Daniel 6,17: taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Eu nunca vi uma história, nem para crianças, que conta que depois de mover a pedra para tapar a cova, o rei selou. Como é que o rei selou? Porque quando a pedra era movida para dentro da cova, havia um espaço entre a entrada e aquela pedra, por mais que a pedra fosse feita na medida da entrada da cova, era passado barro, e o rei pegava o seu anel junto com os anéis dos nobres e passava. E a palavra de Deus diz que era para que não se modificasse a decisão. Secava aquela argila, e aí eles podiam saber se alguém mexeu na decisão do rei ou não. Se tivesse quebrado a argila, é porque alguém estava desautorizado, porque alguém estava desobedecendo, porque alguém estava mexendo onde não deveria mexer. E as pessoas nunca notaram que o rei selou, e por isso foi visto um milagre, porque alguém poderia ter dito assim: foi tirada a pedra de madrugada e foi colocada a carne. Por isso que Daniel não foi comido. O que motivou o rei a dizer foi o Deus de Daniel que fez o milagre, foi o selo. E quando o apóstolo Paulo fala de selo como judeu, é isso que ele está pensando. Reis pegam anéis de metal nobre, de ouro, e marcam o barro, pega coisa cara e usa a sua autoridade para colocar no barro, para que quando alguém quebrasse aquele barro, quando alguém mexesse naquilo, o rei sabia: estão mexendo na minha decisão, e não poderiam mexer na minha decisão. E eu digo para você, o apóstolo Paulo disse para a igreja: o nosso selo é o Espírito Santo. Sabe o que é o selo? Aplauda Jesus. Dele e do pai dele. E quando o apóstolo Paulo disse: o Espírito Santo te selou, ele te marcou o nome de Jesus e o nome do pai dele. E ninguém, e ai daquele que mexer nessa marca da tua vida, porque não foi tu que pediu, não foi tu que te escolheu para dar com Deus. Foi um dia Deus, em sua eterna misericórdia, olhou para a tua vida e te chamou, te tocou pelo Espírito Santo, te marcou com o nome de Jesus e o nome do Pai dele. E aí você diz assim: mas quem sou eu? Sim, barro. E é nesse barro que o Espírito Santo age. E ai daquele que diz respeitar o decreto do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas deixa eu mostrar outro versículo para você, para nós entendermos o que Paulo tinha na cabeça quando ensinou sobre o selo do Espírito Santo. Houve um dia que uma noiva falou para o seu noivo: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é mais forte do que a morte. Cântico 8:6. Uma noiva chamada Sulamita, que de forma profética pediu para o seu noivo, que era Salomão: põe-me como selo no teu coração. Se alguém puder olhar para o teu coração, veja que tem uma marca eterna que ninguém pode tirar. Mas também marca o teu braço, meu noivo, como selo, porque quando tu usar a tua força, essa força seja usada para mim. E lá na cruz nós vimos o cumprimento da noiva que pediu para o noivo: marca-me como selo no teu coração. Primeiro no lugar mais íntimo, no coração. Jesus foi para o Getsemane, e no Getsemane ele ficou sozinho, no íntimo,
e ele lutou, mas ele tomou a decisão, ele marcou a igreja de Deus, dentro do íntimo do coração dele. Aquilo custou gotas de sangue, o suor foi de gotas de sangue. Ele dizia: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Houve uma luta para marcar dentro do coração. É somente um homem que tinha esse selo, o Deus encarnado, Deus homem, Emanuel entre nós, que marcado o meu e o teu nome, e de todos os que são salvos, foi para aquela cruz. Mas não somente isso, a noiva disse: marca no teu braço, símbolo de força. E o que Cristo fez? Pegou e marcou os nossos nomes, carregando aquela cruz. Ele usou toda a força que ele tinha para carregar aquela cruz. E quando nós olhamos hoje e para essa palavra e ouvimos o apóstolo Paulo ecoar na igreja: vocês foram selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Sim, nós fomos selados, e ninguém mais pode mudar o que Deus está fazendo na nossa vida. Ninguém pode apagar, porque Ele colocou o nome dEle em nós, na nossa vida, e esse selo nós carregamos. E eu vou dizer para você: você pode errar, você pode tropeçar, e você pode pensar em desistir, e você pode pensar em tirar a própria vida, mas você não consegue tirar o selo o qual Deus te marcou, porque quem foi selado pelo Espírito Santo não consegue fugir de Deus. Você é perseguido pelo Espírito Santo, você é perseguido por Deus. E é no barro que o rei marca com o seu nome e o nome do seu filho. E por fim, queridos, não entristeçam o Espírito Santo, para o qual vocês foram selados. Nós entendemos a redenção, nós entendemos o dia da redenção, nós entendemos o selo. Mas eu pergunto para vocês: nós entendemos o que é entristecer o Espírito Santo? Você já entendeu o que é entristecer o Espírito Santo? Muitas vezes nós pensamos que os nossos erros entristecem, e nós vamos falhar, nós vamos tropeçar. Irmãos, eu detesto errar. Eu gostaria de ser perfeito, mas eu erro. Eu vejo pessoas maravilhosas errando, e eu vejo elas tristes, e eu também fico triste. Mas o que causa tristeza para o Espírito Santo? O que será que causa tristeza para o Espírito Santo? E o apóstolo Paulo, ao redor dessa palavra, desse mandamento, desse princípio de não entristecer o Espírito Santo, ele dá 3 coisas que trazem a verdadeira tristeza para o Espírito Santo. Tu que é a pessoa que está do seu lado, já prepara-se, porque Deus vai falar contigo. Olha para mim. Número 1, meninice. Diga, meninice. 2, lábios carnais. Diga, lábios carnais. 3, lixo emocional. Diga, lixo emocional. Meninice. Está escrito em Efésios 4,14: o propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Inconstância entristece o Espírito Santo. Alguém que é inconstante, alguém que é levado para lá e para cá por qualquer vento, por qualquer ideia, por qualquer vídeo, por qualquer pregador que aparece, você nunca viu, nem mais gordo, nem mais magro. Ele falou um negócio no vídeo, encafifou a tua cabeça. Meninice, pessoas que são manipuladas por outros porque idolatram a homens, em vez de firmarem-se na cruz do Calvário, o seu compromisso. Meninos que querem uma novidade, quando a vida cristã ela é baseada em perseverança. A vida cristã não é sentimento. Irmãos, eu chego domingo à noite esgotado.
Eu prego pelo menos 2 vezes todo domingo, atendo muitas pessoas. Eu fico tão cansado, irmãos, eu deito na cama domingo à noite. Talvez isso aconteça com os pastores aqui. Sabe o que é a unção? Ela fica dentro de mim. É 1h da manhã, é 2 da manhã, e ainda está vindo textos bíblicos e revelação. Parece que eu estou pregando. Eu sozinho, deitado na cama, com o corpo cansado, com a mente cansada, mas borbulhando dentro de mim a unção. Agora escuta, eu tenho meu horário de madrugada para orar e ouvir a voz de Deus. Aí me levanto segunda-feira de madrugada para orar. Fazia pouco tempo que eu não estava conseguindo dormir. Aí daqui a pouco toca o relógio. Aí eu me levanto para orar. Vou lá, dobro o joelho. Meu Deus do céu, irmãos. Oro 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e não sinto nada. Vocês acreditam nisso? Não, há pouco eu penso comigo, há pouco eu não estava dormindo. Parece que se me desse o microfone eu pregava de novo. Agora eu levanto, eu não estou sentindo nada. Aí eu ponho o louvor. Aí eu caminho no meu lugar lá que eu separei para orar. Eu caminho, irmãos, não sinto nada. Sabe o que é isso? Sabe por que as pessoas caem? Porque elas precisam de sentimento. Sentimento é uma dádiva, mas não é uma necessidade. O sentimento é um presente. Se você está sentindo algo hoje à noite, receba, desfrute, porque é o Espírito Santo em nós e no nosso meio agindo. Mas haverá dias que os meninos não suportarão, as meninas não aguentarão, porque querem sentimentos, mas aqueles que andam com o Espírito não precisam de sentimentos, porque andam na palavra, andam na verdade. Jesus falou para Pedro, e Pedro andou sobre as águas. Ele não sentiu, ele obedeceu. Meninos não obedecem, porque meninos precisam sentir, e isso entristece o Espírito Santo. Meninos precisam de outros homens. Meninos, eles brigam, são rebeldes, mas sempre de novo são manipulados, porque são carentes, têm orfandade, porque a rebeldia marca mais ainda os seus corações. Mas quando você se torna filho, você fica debaixo de um manto de paternidade. Então, queridos, homem nenhum, com astúcia nenhuma, pode te induzir ao erro. Nunca mais um vento de novidade, um vento de doutrina vai te levar para cá, vai te levar para lá, porque tu anda com o Espírito Santo. Tu fosse selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Meninos, inconstância, tristeza do Espírito, lábios carnais, Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar outros conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Um versículo antes de não entristecer o Espírito Santo, o apóstolo Paulo também diz: cuidado, lábios entristecem o Espírito Santo. Vou fazer uma pergunta: você participa, homens? Vocês participam de algum grupo de WhatsApp e que a conversa entristece o Espírito Santo? Por que eu não sinto nada? Eu não estou sentindo o amor de Deus. Sai desse grupo do WhatsApp. Sai desse grupo do WhatsApp. Seja homem de Deus. No ambiente que você tiver uma roda de conversa, onde se fala de mulher, onde se fala da vida dos outros, se levante e não entristeça mais o Espírito Santo. Meninice e lábios carnais são uma tristeza. Uma igreja que alegra o coração do Espírito é um povo que adora a Deus com lábios puros, não quando cantam, quando conversam na segunda-feira. Não é o que nós cantamos aqui no domingo, é o que nós vivemos na segunda. Lábios carnais entristece o Espírito Santo. Meninice, lábios carnais, lixo emocional. Livrem-se de toda amargura,
indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Lixo emocional entristece o Espírito Santo. Quanto mais quebrantado é o povo, mais próximo de ser curado. É impossível, queridos, você conseguir viver a glória que o Espírito Santo está preparando para você, se você, nas suas emoções, carregar lixo por falta de perdão, porque fica lembrando do que as pessoas falam de você, recebe uma mensagem ofensiva, uma mensagem caluniosa, em vez de apagar, guarda e fica olhando de novo o que a pessoa falou para você, lê, relê, para se machucar mais ainda, para se ferir mais ainda, fica conversando, contando para os outros ainda tudo isso. Lixo emocional. Ele diz: não entristeça o Espírito Santo. Livrem-se de toda amargura, livrem-se de toda ira, livrem-se de todo lixo emocional. Pessoas que andam cheias do Espírito Santo são pessoas que não cuidam das coisas do Espírito apenas, cuidam da sua alma, cuidam do seu coração, dos seus sentimentos. Não é só uma relação com o Espírito Santo, é uma relação com o próximo que determina o quão cheio do Espírito Santo nós seremos. O quanto você consegue lidar com pessoas, eu vou dizer, tem pessoas difíceis, tem pessoas maldosas. Irmãos, olha para mim, tem pessoas tóxicas, e essas pessoas não podem roubar a unção com a qual você foi selado. Você não pode perder o melhor de Deus para a sua vida, porque existem pessoas tóxicas próximas de você. Eu sei, você pensa assim, eu vou evitar, e você corre para um lado, você muda de ambiente. Todo ambiente tem pessoas tóxicas, todo ambiente tem pessoas que machucam, todo ambiente tem pessoas que ferem. Por isso que o apóstolo Paulo diz: livrem-se, porque já está dentro. Ele não disse previnam-se, ele não disse cuidem para que essas coisas não entrem. Ele diz constantemente: pessoas vão jogar lixo dentro de você, e constantemente, todos os dias, você vai ter que pegar esse lixo emocional e jogar aos pés da cruz. Você tem um mestre que diz: traga para mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, traga para mim, eu vou vos aliviar, eu vou dar alívio. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Diga para a pessoa que está do seu lado: para ser cheio do Espírito Santo, livre-se do lixo emocional. Livre-se do lixo emocional. Então, queridos, eu quero concluir a minha conversa falando dos 4 cavaleiros do Apocalipse, de toda a relação íntima. Existe um homem, um estudioso de relacionamentos humanos, e ele tem um livro, Dr. Gottman, em que ele fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse para relacionamentos íntimos demais. Quando esses 4 cavaleiros aparecem, é prenúncio de destruição do relacionamento. E não existe pessoa com quem você tem mais intimidade do que aquela pessoa que você casou. Por isso que ele fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse para dentro do casamento. Porque a pessoa com quem nós mais temos intimidade física, emocional e espiritual, vocês concordam que nem nosso pai, nem nossa mãe nos conhece como aquela pessoa com quem nós casamos. É a pessoa mais íntima da nossa vida. E o relacionamento íntimo demais dá liberdade demais. E liberdade demais nos torna muitas vezes descuidados. E quando nós somos descuidados, nós destruímos os melhores relacionamentos da nossa vida. E por isso, preste atenção, porque depois eu quero falar sobre o Espírito Santo. Relacionamentos que aparece o primeiro cavaleiro do Apocalipse,
toda intimidade. Quanto mais íntimo, quanto mais liberdade, mais postura crítica. O marido começa a falar e a mulher, ela fica olhando para cima enquanto ele fala. A mulher fala e o marido. Toda intimidade demais da liberdade de ser crítico. Nós não fazemos isso com os estranhos. Com os estranhos nós somos cuidadosos. Mas o relacionamento íntimo demais nos dá liberdade de a gente opinar até quando não ajuda, até quando atrapalha. Quantos homens, irmãos, chegam em casa cansados muitas vezes e não é o momento. E a esposa, eu sei que tu estás com medo de concordar comigo porque ela está do lado, mas a esposa fica. E aí o homem engole seco. Como é que o homem devolve? Ele não devolve na hora, ele devolve depois. Ele começa a ter uma postura grosseira com a esposa. É uma maneira dele se cobrar. Ela me criticou, essa bocuda ficou falando. Na hora tu ficou quieto, mas depois você. E aí ela quer se aconchegar de novo. Ela quer ser romântica. Você não dá romantismo. Por quê? Porque a bocuda te criticou. Você pensa assim. É como funciona o mecanismo. Criticismo. Isso acontece em Joinville. Segundo cavaleiro do Apocalipse de toda relação muito íntima, defensividade. Em vez de você aceitar que você errou, você terceiriza a culpa. Toda intimidade demais faz com que a pessoa tenha liberdade de ficar na defensiva, usar defensividade. É a pessoa que dá desculpa. Tem bengala, ela dá desculpa. Não foi. Ah, mas também tal coisa. Terceiro cavaleiro do Apocalipse, obstrucionismo. Obstrucionismo é abandonar a escuta ativa. Sabe quando a esposa está falando e o homem está olhando para a televisão? Ele não está ouvindo, mas ele está. Se chama obstrucionismo. É quando você não tem mais interação emocional. É quando um está falando uma coisa que para ele é importante, o outro está ouvindo, só ouvindo. Vocês entendem isso? Obstrucionismo. E quarto e último cavaleiro do Apocalipse, que quando ele aparece num relacionamento é sinal de destruição, desprezo. Quando você trata o outro com sarcasmo. Sarcasmo é a arma dos fracos. Toda pessoa sarcástica, ela está atacando. Ela queria fazer outras coisas piores. Por exemplo, na política, quem está no poder é atacado como? Através do sarcasmo. Então você é sarcástico. Já que você não pode falar o que você pensa, você elogia, mas todo mundo está vendo que na verdade você está querendo ofender. Mas era para ser um elogio sarcástico. Pastor, mas casamento, Espírito Santo, o que tem a ver? Tudo. Qual é a relação mais íntima dentro de uma igreja? Qual deveria ser o relacionamento mais íntimo nosso? Espírito Santo. Mas por que não conseguimos? Porque constantemente os crentes caem no primeiro cavaleiro do Apocalipse. Crítica. Mas precisa gritar tanto? Nós tínhamos uma reunião lá em casa e desceu o fogo. Isso aconteceu faz umas semanas atrás. E uma irmã se encheu do Espírito Santo, começou a bater palma e gritar. E o irmão do lado ficou assim. Depois esse pastor me perturbou, não foi bom. Nossa, todo mundo caiu no chão lá em casa. Uma reunião que nós tínhamos de líderes mais íntima. E em oração isso aconteceu. Aquele irmão ficou perturbado. Ele disse: não. Aquela irmã ficou batendo palma, profetizando ali do lado. Não precisa tudo isso. O criticismo entra na igreja. E sabe o que a igreja perde? Perde o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: quem és tu para julgar o servo alheio? Quem és tu para ficar analisando os outros? Se é de mais, é de menos? Quem instituiu juiz de alguma coisa quando o Espírito Santo é derramado?
de mergulharmos no que Ele dá, começamos a analisar. Eu não sei se está falando em línguas. Eu acho que esse aqui está querendo se exibir, por isso que ele está profetizando. Eu não sei, eu não concordo muito com tal coisa, porque eu vi um vídeo na internet. Criticismo. Segunda coisa, defensivo. Todo relacionamento íntimo demais, nós perdemos o temor. Então, quando nos é apontado um erro, a gente diz não. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, não existe mais pecadão e pecadinho. Até as coisas mais escondidas da nossa vida são nos faladas. Nós sabemos, quando o Espírito Santo vem, nós sabemos tudo. Ele mostra direito em tudo que incomoda. Eu estou aqui falando, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você. Defensividade. A palavra vem e a pessoa não recebe mais a palavra. Não é para mim, não concordo, porque eu acho que esse texto não pode ser interpretado. Defensividade, obstrucionismo, que é quando um está falando e o outro está em outro mundo. Homens, nós podemos até fazer isso com as nossas esposas, Deus nos livre, mas quando nós fazemos isso com o Espírito Santo, nós acabamos comprometendo os propósitos de Deus na nossa vida. Nós acabamos comprometendo as melhores coisas que Deus está preparando. Porque quando Deus quer falar, Ele quer falar contigo. Deus te acha no meio da multidão. Deus te acha no meio da multidão. E Ele toca o teu coração. Mas se você é obstrucionista, você não se envolve, você não tem engajamento emocional com as coisas que Deus está fazendo. E por último, desprezo, sarcasmo. Meu Deus, Deus falando, Deus operando, e pessoas assistindo, desprezando o mover poderoso do Espírito Santo de Deus. Pessoas que um dia foram resgatadas do lixo, hoje sentam nas cadeiras das igrejas e não sentem nada. Pessoas que um dia eram ignorantes da Bíblia, daí começaram a conhecer um pouco da Bíblia e da teologia, já se tornaram melhor do que todos os pregadores. Eles não conseguem mais aprender com ninguém. Desprezo. Pessoas que não conseguem ouvir um irmão, porque às vezes ele tem erro de português, tem menos estudo. Desprezo. Mas Jesus botou como líder dos 12 discípulos um homem analfabeto chamado Pedro, e ele era cheio do Espírito Santo, e aonde ele passava para pregar, aconteciam sempre Pentecostes, o Espírito Santo era derramado. Quis dizer de Cornélio. Cornélio era cidadão romano, homem importante no Império Romano, rico, bem de vida, morava na cidade de Jope, mandou chamar o apóstolo de Jesus. Quem chega na casa dele? Um judeu analfabeto, e não tem problema, ele recebeu como se fosse um anjo. Ele quis se ajoelhar, o Pedro disse não, por favor, porque todo homem que honra a presença do Espírito Santo em ambientes ou pessoas será abençoado com a glória de Deus, mas aquele que despreza será desprezado, aquele que despreza será desprezado. Eu quero fazer um convite, igreja, se coloque em pé, se coloque em pé e abra seu coração. Aleluia. Deus tem nos chamado para intimidade. Deus tem nos chamado para vivermos em chamas, como diz essa conferência. O propósito é que você venha domingo e você receba uma porção que não se apagará tão cedo da sua vida. Deus está preparando para o céu. Serão dias de glória. Se você puder, ainda convida mais gente para essa conferência. Se você puder, diga, não despreze o que Deus tem para fazer nesses dias. Mas eu quero falar com o teu coração, você que está aqui nessa noite. Quanto lixo emocional. Eu sei, você foi humilhado. Eu sei, você se decepcionou com pessoas fizeram coisas nojentas e você teve que suportar. Eu sei que a vida não foi fácil, que Deus permitiu
abusos emocionais, talvez até físicos com você. E o alvo do diabo era te deformar. O alvo do diabo era dizer: eu vou pegar a imagem e semelhança que Deus colocou nesse ser humano, eu vou pegar com uma folha de papel e vou amassar isso aqui, eu não vou deixar ninguém ver a imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes nós carregamos coisa tanto tempo, ira. É tão fácil alguém encostar um pouquinho, falar uma coisa fora, aquilo nos tira do prumo. Fácil, irmãos, sorrir quando está no meio das pessoas, e quando fica sozinho em casa, você não tem paz para dormir, você não consegue dormir. Tem tanto barulho na sua cabeça, tem tanta memória, tanta lembrança, coisa que você não quer mais lembrar, é nojento, que dói. Eu tenho uma notícia para você. Quando o apóstolo Paulo falou selo, ele está vindo. Onde é que está o barro? No céu ou na terra? Em cima de você ou debaixo de você? Barro é onde você pisa. Barro é o que tem debaixo dos seus pés. Barro é o que fica um pouquinho na sola dos nossos calçados. O selo que Paulo falava era colocado no barro. Eu digo isso para dizer para você, apesar de todo esse lixo que jogaram na tua vida, e tudo que fizeram contra você, dentro e fora da igreja, porque eu sei que acontece muita coisa dentro da igreja, nunca apagou essa marca do Espírito Santo na tua vida. Nunca tentaram, mas não conseguiram. E você está aqui hoje porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer ministrar o seu coração.